Olá, gente, é bom estar com vocês mais uma vez. Vamos continuar aí com genética e o nosso tema de hoje é herança ligada, restrita, influenciada e tudo mais pelo sexo, ok? Aqui nós temos um cariótipo masculino. Como é que eu sei que é um cariótipo masculino? Porque o 23º par é XY. Se fosse XX, seria feminino. Lembrando que do primeiro até o 22º par são cromossomos autossômicos e o 23º par é o cromossomo sexual. Inicialmente, nós vamos nos concentrar nesse 23º par aqui, ok? E aqui eu aumentei eles para você, X e Y, beleza? Observe que X e Y tem uma parte em amarelo. Essas porções de X e Y, elas são chamadas de porções homólogas, ou seja, iguais. E também existe uma parte vermelha e azul no cromossomo X e Y, que são chamadas de partes não homólogas ou ainda heterólogas, porque são diferentes. Quando eu quero falar sobre genes que estão nessa parte aqui, ou seja, na parte não homóloga de X em relação a Y, eu vou falar de herança ligada ao sexo. Então, toda vez que eu falo de um gene que está no cromossomo X, na parte não homóloga em relação a Y, eu estou falando de genes de herança ligada ao sexo. Agora, se eu falo de um gene que está no cromossomo Y, na parte não homóloga em relação a X, eu falo de uma herança restrita ao sexo. E existe uma dica aqui implícita no nome. Veja bem, se a herança é ligada ao sexo, tanto o homem quanto a mulher, eles podem ter. Por quê? Porque tanto o homem quanto a mulher, eles apresentam o X, certo? Mas se a herança é restrita, somente os homens podem possuir, porque só homem tem Y. E se a herança é parcialmente ligada ao sexo, isso quer dizer que os genes que tem a herança que você quer estudar, né? Que ressalta a herança que você quer estudar e está na parte homóloga de X ou de Y, beleza? Então, vamos continuar aí. Primeira herança que nós vamos estudar é a herança ligada ao sexo, que está onde? Que está aqui, ó, na porção vermelha do nosso cromossomo X, que pode acontecer tanto em homem quanto em mulheres, porque tanto o homem quanto a mulher tem cromossomo X. Antes de nós continuarmos, quem tem maior possibilidade de desenvolver herança ligada ao sexo? São os homens ou as mulheres? Tempo! Vamos lá. São os homens. Porque os homens, eles só têm um X. Então, se esse único X portar a herança, ele vai ter essa característica. As mulheres têm 2X. Então, se a herança for dominante ou recessiva, né? Você vai ter que olhar bem direitinho. Por quê? Vamos supor que a herança seja recessiva. Se a herança for recessiva, a mulher pode ser XHzinho, XHzinho. Ela vai ter a herança. Ou ela pode ser XHzinho, XHzão. Ela não vai ter a herança. Ou ela pode ser XHzão, XHzão, que também não desenvolve a herança. Então, de 3 possibilidades dela desenvolver uma herança recessiva, somente uma será viável de desenvolver, que é a XHzinho, XHzinho. Agora, o homem não. Ele só tem um X. Então, se esse X for XHzinho, então ele vai ter a característica. Se for XHzão, ele não vai ter a característica. Então, a mulher, de 3 chances dela desenvolver uma herança ligada ao sexo recessiva, somente uma será viável para ela. Somente uma possibilidade, de fato, vai fazer com que ela desenvolva a herança recessiva ligada ao sexo. Agora, o homem não. O homem só tem 2 possibilidades. Ou ele tem, ou ele não tem. Beleza? Então, a chance de você encontrar uma herança ligada ao sexo é muito maior no homem do que na mulher. Então, aqui nós temos um heredograma que representa a característica dominante ligada ao sexo e característica recessiva ligada ao sexo. Se você está estudando um gene, né, que é dominante, então todo mundo que está pintado vai ter pelo menos um alelo dominante, certo? E quem não está pintado não tem alelo dominante nenhum. Vamos lá. Então, aqui, essa mulher aqui, ela tem o seu símbolo pintado. Então, isso quer dizer que ela tem a característica dominante. Então, ela é XHzão, XHzão ou XHzão,
XHzinho, certo? Ou ela é homozigota dominante ou ela é heterozigota. Mas aqui eu já tenho como dizer para você que ela é heterozigota, por quê? Porque ela tem 2 filhas e um filho sem a característica. Não estão marcados. Então, se a característica é dominante, como é o indivíduo sem a característica? A menina vai ser XHzinho, XHzinho, e o menino vai ser como? XHzinho, Y. Então, essas meninas aqui, elas receberam um XHzinho da mãe e receberam o XHzinho do pai, porque o pai não tem a característica, então, obrigatoriamente ele vai ser XHzinho, Y. Então, elas receberam um XHzinho da mãe e um XHzinho do pai. Um XHzinho da mãe e um XHzinho do pai. Esse menino aqui recebeu um XHzinho da mãe e o Y do pai, porque somente o homem, no caso da nossa espécie, pode definir o sexo, não é? E aqui? Aqui o que aconteceu? Aqui no caso você tem, o XHzão da mãe e o Y do pai. Aqui, o XHzão da mãe e o Y do pai. Aqui, o XHzão da mãe e o XHzinho do pai, ok? Olhando aqui, essa mulher teve 2 filhos. Não falou do marido dela, mas o marido dela com certeza é XHzinho Y, porque ela teve filhos saudáveis, e ela saudáveis ou sem característica, né? E ela também não tem a característica. Agora, esse homem aqui, esse homem teve 2 filhos. E aí, essa menina aqui pode ter dado o XHzão dele, beleza? Não dá para você saber, certo? Agora aqui, ó, esse menino herdou um XHzão da mãe e o Y do pai. Ah, mas poxa, por que ele não está pintado aqui? Porque lembrando que o gene que confere a característica está no cromossomo X e não no Y. Se ele é um menino, ele recebeu obrigatoriamente o Y do pai. Mas o Y do pai tem a herança ligada ao sexo? Não. Quem tem herança ligada ao sexo não é o Y do pai, mas sim o X do pai, ok? Bom, agora vamos ver sendo essa característica recessiva. Sendo a característica recessiva, a mãe vai ser, para que ela tenha a característica, a mulher, para que ela tenha a característica, ela vai ser XHzinho, XHzinho, né? E para que o homem tenha a característica, ele vai ser XHzinho, Y. Para que a mulher não tenha a característica, ela vai ser XHzão, XHzão ou XHzão, XHzinho. E o homem? XHzão, o homem XHzão, Y. Vamos olhar se confere, se procede? Olha só. Esse homem aqui, com certeza, é XHzão, Y. Com certeza. Por quê? Porque o homem só tem um X. Se ele não está marcado e a característica é excessiva, então ele é XHzão, Y. Né? Ah, essa mulher aqui. Essa mulher, com certeza, é XHzão, XHzinho. Por que ela é XHzão, XHzinho? Porque aqui, ó, ela tem um filho doente, um filho com a característica recessiva. Então, isso quer dizer que ela deu o XHzinho dela para ele e o homem deu o Y, beleza? Aqui, você tem um filho menino com a característica, a mesma coisa. A mulher deu um XHzinho para ele e o homem deu o Y, certo? Vamos ver o próximo slide aqui, que vai ficar bem mais claro para vocês. As doenças mais comuns que nós falamos sobre a herança ligada ao sexo é o daltonismo, quando o indivíduo tem dificuldade de discernir as cores, não é? E a hemofilia, quando você tem uma dificuldade na coagulação. Então, olha aí, ó. Tanto o daltonismo como a hemofilia são doenças recessivas. São doenças ligadas ao sexo recessivas, ok? O gene que confere a doença, ele é recessivo, ou seja, ele é grafado com letra minúscula. Então, vamos ver. Como é que é uma mulher de genótipo normal para daltonismo? XDzão, XDzão, ou XDzão, XDzinho. Como é que é uma mulher daltônica? XDzinho, XDzinho. Como é que é um homem normal para daltonismo? XDzão, Y. Como é que é um homem daltônico? XDzinho, Y. Tá vendo aqui? É muito mais comum você encontrar um homem daltônico do que uma mulher daltônica. Por quê? Porque de 3 chances, a mulher só tem uma de ser daltônica. E o homem? De 2 chances,
ele tem uma de ser daltônico. Então, é muito mais comum você encontrar um homem daltônico do que uma mulher daltônica. A mesma coisa hemofilia, lá, tá vendo? Só muda a letra, ó. Uma mulher normal para hemofilia, XH1, XH. Uma mulher portadora, XH1, XH, porque o gene da hemofilia é recessivo, tá vendo? Mulher hemofílica, XH, XH. Parece até trava-língua isso. Homem normal, XH1Y. Homem hemofílico, XH-Y, beleza? A mesma coisa que eu falei aqui serve para cá. Ah, professora, eu não posso usar assim, mulher normal, H1, mulher portadora, H1, Não, você não pode fazer isso, você tem que escrever o H como expoente, assim como o D. Porque se você não coloca ele como expoente, você simplesmente diz que esse gene está em qualquer um dos cromossomos autossômicos. Você muda o gene do cromossomo onde ele de fato está. Quando você coloca ele na forma de expoente, você está dizendo que ele está lá naquela porção não homóloga do cromossomo X. Quando você bota ele aqui, H, só escreve o H sem estar em expoente, você diz que esse gene que confere essa característica não está lá onde ele deveria estar. Então, isso é um erro muito grande e você perde a questão inteira. Vamos fazer um exercício? Vamos cruzar uma mulher de visão normal, aqui eu já dei, ó, XDzão, XDzinho, com um homem de visão normal, XDzão, Y. Vamos lá, essa mulher aqui, apesar de ser normal, ela é portadora. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é sadia para daltonismo, mas ela pode ter filhos daltônicos, né? Então, você faz aí o joguinho da velha, bota aí, ó, XDzão, XDzinho, que é a mulher aqui, e aqui o homem. Esse D para cá, não é isso? Depois esse para cá e esse para cá. Lembrando, letras maiúsculas na frente de letras minúsculas, né? Depois, esse para cá e esse para cá. Depois, esse para cá e esse para cá. X sempre na frente do Y. Então, o que a gente vai encontrar aqui? Nós vamos encontrar 50% de fenótipos femininos normais, 50% de fenótipos masculinos, sendo que desses 50% de fenótipo masculino, você vai ter 25% de indivíduos saudáveis e os outros 25% de indivíduos daltônicos. Ah, professora, mas olha só, aqui está diferente. Aqui está 50%. Porque, veja bem, é só uma forma de se ler diferente. Bom, isso aqui não representa 100% dos meninos? Então, 50% deles serão saudáveis e 50% deles serão daltônicos. Isso aqui não representa 100% das meninas? 50% serão saudáveis e 50% serão daltônicos, ok? Vamos falar sobre a herança restrita ao sexo. A herança restrita ao sexo, o gene que confere a herança está aqui, ó, na parte não homóloga do cromossomo Y em relação ao X. Então, aqui só homens terão essa característica. Então, toda vez que você tiver um homem que tem a característica e ele tem um filho homem, o filho nasceu homem porque ele doou o Y, não é? Se a alteração é restrita ao cromossomo Y, então esse menino, todos os meninos que descenderem dele, também terão essa característica. Então, vamos lá, ó. O crescimento excessivo de cabelos no nariz e nas orelhas é um problema enfrentado por muitos homens. Essa condição genética, presente em várias populações, é conhecida como hipertricose e, curiosamente, atinge apenas pessoas do sexo masculino. Nas famílias acometidas pelo problema, sempre todos os homens herdam essa característica do pai, enquanto as mulheres estão livres do problema. Esse é um caso clássico de herança restrita ao sexo, cujo gene determinante encontra-se no cromossomo quê? Y. Porque, olha só, não pode ser X, porque senão as mulheres também poderiam ter o problema, é que está dizendo que não tem. Não pode ser no 13º par, porque o 13º par e o 21º par são cromossomos autossômicos, são comuns aos homens e às mulheres. Então, se só homem tem, só pode ser no cromossomo Y, na parte não homóloga em relação ao X. Já na herança limitada ao sexo, nós temos um gene autossômico que não vai se manifestar em um dos sexos. Aí você vai ter que olhar o enunciado da questão, porque são exceções. Então, você vai ter genes que vão estar nos cromossomos autossômicos, mas de acordo com o sexo do indivíduo, ele não vai se expressar, ok? Aqui, herança influenciada pelo sexo. A qualidade de recessividade ou dominância de um alelo é invertida entre os sexos. Na espécie humana, a gente tem esse exemplo clássico aqui, que é o caso da calvície. Por exemplo, ó, para que
o indivíduo homem seja calvo, ele tem que ser Czão, ou Czão, Czinho. Para ele não ser calvo, ele tem que ser Czinho, Czinho. Aí é moleza, você consegue entender. Mas no caso da mulher, olha, para a mulher ser calva, ela tem que ser Czão, Czão. Se ela for Czão, Czinho, ela não é calva. Se ela for Czinho, Czinho, ela também não é calva, o que contradiz um pouco, né? Porque pela questão de dominância, aqui a mulher teria que ser calva também. Mas como é uma herança influenciada pelo sexo, para que a mulher seja calva, ela tem que ser Czão, Czão. No caso da herança influenciada pelo sexo e da herança limitada ao sexo, é só você fazer o jogo da velha como se fosse primeira e segunda lei de Mendel mesmo, que nem aquele que a gente fazia das ervilhas. É igualzinho, ok? Só vai mudar a hora de você interpretar. O outro, que é a doença influenciada, que é a doença ligada ao sexo, é que você tem que colocar como expoente. E a doença restrita ao sexo não precisa você escrever, porque tendo o cromossomo Y, você já sabe que já tem, ok? E aqui fica uma mensagem minha para vocês. Pode demorar, ser difícil e até machucar, mas com fé e esforço, o seu sonho vai se realizar. Um beijo, fiquem com Deus.